Sou favorável, primeiramente, acho que vou em linha aí com o texto opinativo que o senhor trouxe aqui na abertura, no sentido de nós termos cotas sociais. Eu também concordo que a cota social é o termo, né, mais justo para que a gente não faça apenas uma distinção racial, até porque a problemática foi colocada, né, como ela é autodeclaratória, a pessoa branca pode se declarar parda para tentar ter um benefício, uma vantagem na disputa por uma vaga na universidade. A cota social, ela atenderia a todos, porque às vezes, né, um branco também pode ter as mesmas dificuldades de um negro que vem aí de dificuldades financeiras, socioeconômicas, e obviamente que esse tipo de coisa não escolhe cor de pele. Porém, é inegável que hoje a gente tem um avanço significativo graças à cota racial. Eu não concordo com o argumento de que a cota racial ela aumenta a discriminação. Pelo contrário, eu acho que ela é um primeiro e importante passo no sentido de nós corrigirmos uma falta histórica que existe aqui no nosso país. É claro que as pessoas vão dizer que o mérito de cada um é importante e que as pessoas vencem na vida pelos seus próprios esforços e que o negro não precisaria de favorecimento para entrar numa universidade pública. Tudo isso é verdade, porém é uma verdade relativa, visto que a gente tem uma desigualdade histórica pela história do nosso país, onde os negros que aqui chegaram, eles vieram numa condição de escravidão. Nós estamos falando de um ciclo aí de 500 anos aproximadamente, em que essa diferença ela ainda não pôde ser totalmente corrigida. E até que isso aconteça, a cota é um remédio, ela não é a solução, mas ela é um passo na direção dessa correção. A pergunta que eu faço aqui para reflexão, para que a gente não fique também só na parte superficial dos debates, em que a gente vai argumentar o mérito pessoal, o esforço de cada um, é que as pessoas que nos ouvem agora, que elas façam uma reflexão. Você que é branco, os seus avós eram alfabetizados? Possivelmente sim. Você que é negro, os seus avós eram alfabetizados? Provavelmente não. Então dizer que as famílias elas partem de uma mesma base para uma disputa equalitária, né, para uma disputa igual por uma vaga, seja no mercado de trabalho, seja na universidade, infelizmente ainda não é verdade. Eu defendo sim uma disputa limpa entre todos, sem distinção, desde que as bases sejam as mesmas, né? Até num outro debate nosso aqui, Bispo Carlinhos, Bispo Davi, eu até dei esse exemplo. A gente estava às épocas dos Jogos Olímpicos e eu falei, é perfeito que o mérito vença desde que todo mundo, numa prova de natação, salte na mesma piscina, com a mesma temperatura de água, pulando da mesma plataforma. Quando a gente fala no Brasil da diferença entre brancos, pardos e negros, eles não saltam do mesmo lugar e não competem na mesma água. Portanto, não dá para dizer assim, venceu o melhor. Venceu aquele que teve melhores condições, que estudou em melhores escolas, que teve acesso à educação, não nessa geração, mas gerações anteriores, pais, avós, bisavós. Então, enquanto houver essa gritante diferença, é impossível a gente ir contra o uso da cota. E aqui, só para começar, vou colocar um dado, Bispo Carlinhos, Bispo Davi. O Bispo Davi vai trazer a opinião dele ao longo do programa também. Mas nos últimos 15 anos, a chance de um negro ter um diploma de nível superior aumentou 4 vezes no nosso Brasil, graças à política de cotas. Contra números não há argumentos. Antes das cotas, só 2,2% dos negros no Brasil tinham nível superior. E esses números saltaram mais de 4% depois que a política de cotas começou a ser praticada. Então, não é a solução, as cotas não devem ficar perpetuamente sendo aplicadas, mas enquanto houver algumas distorções tristes no nosso país, a política de cotas é sim um meio de remediar. De novo, não é a solução, não é um meio que tem que ficar para sempre, mas é um caminho sim para a gente colocar todo mundo em pé de igualdade.